Paz do Senhor, bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui, claro, né? E uma responsabilidade também, claro, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero agradecer mais uma vez ao presbitério, né, pela honra e pela simpatia de ter me convidado para compartilhar com vocês, irmãos, e uma palavra tão preciosa quanto o Sermão do Monte. Então, vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 7. Se você vai ler no seu aplicativo, eu estou na NVT. Eu gosto da NVT, tá bom? Um dia a gente conversa sobre a versão bíblica, tá? Hoje a gente só vai ler. Então, Mateus capítulo 7, a gente vai ler do 1 ao 12. Amém? Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam. Se um filho lhe pedir pão, você dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela graça de estarmos nesse lugar reunidos com um propósito único, Deus, que é engrandecer o teu nome, que é nos chegar na tua presença como uma comunidade de fé, comunidade das pessoas compradas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus, que pisaram nessas portas aqui, Senhor Deus, pela tua graça e que vão ser levadas até a porta da tua Jerusalém celestial pela mesma graça, Senhor, e nós louvamos por isso. Queremos hoje de manhã render a Ti a nossa mente, o nosso coração. Queremos pedir que Teu Espírito Santo tire do nosso coração toda e qualquer preocupação que possa nos desviar, Senhor, da meditação na Tua palavra. Fala, Espírito Santo. O Senhor já tem falado conosco no culto de hoje com tanta alegria, através dos cânticos, através da confissão de pecados, através da confissão de fé. Agora nós pedimos, pela Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse o pastor Fabiano, esse é um sermão tão abençoado, né? Esse é o penúltimo da série de sermãos. Mas, irmãos, honestamente, a gente pode passar um ano pregando sobre o Sermão do Monte todo domingo, e todo domingo vai ter coisa nova. Eu e a Rebeca, a gente frequentava a Igreja Internacional, na igreja onde nós participávamos antes, e nós ficamos 1 ano e meio, irmãos, 1 ano e meio com o Sermão do Monte. E sabe quando você diz assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, quantas vezes eu já li, né? Mas eu nunca tinha visto aquilo. E o Senhor ministrou realmente ao nosso coração. Nossa série aqui é menor, né, do que 1 ano e meio, mas, irmão, pega o Sermão do Monte agora, nos próximos dias, a gente está chegando ao fim, tá? O próximo sermão é o último. Pega o Sermão do Monte e leia. Eu tenho um amigo meu que é autor,
E ele falou, eu fiz um propósito com Deus que eu ia ler o Sermão do Monte todo dia durante 1 mês. Ele falou, sabe o que aconteceu? Depois de 1 mês, eu percebi que eu não tinha aprendido tudo. Eu li mais 1 mês. E isso se transformou em 6 meses, ele lendo o Sermão do Monte todo dia. E aí ele escreveu um livro, né? Claro. Depois disso, ele escreveu um livro. Mas, enfim, irmãos, esse sermão, é interessante o momento do ministério de Jesus em que esse sermão é encaixado. Tá? Então, vou dar um pouquinho para vocês aqui do contexto histórico do que já havia acontecido no ministério de Cristo antes mesmo do Sermão do Monte. Tá bom? Então, vamos lá. Opa. Bom, desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse é o título, né? As leis sobre os nossos relacionamentos interpessoais. E você pode estar estranhando a palavra lei, mas espera, porque eu já te explico por quê. Então, vamos lá, contexto histórico. Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha sido tentado, já tinha transformado a água em vinho, já tinha ido para Jerusalém na primeira Páscoa, depois do ministério dele, porque com 12 anos ele também já tinha ido ao templo, né? Pelo menos ali que a Bíblia registra, e eu acredito que anualmente, porque os pais dele eram cumpridores da lei, né? Ele nasceu sob a lei, né? Jesus já tinha, então, nessa primeira ida da Páscoa, sabe aquele evento de Jesus com o chicote? Já tinha acontecido. Ele está chamando a atenção da galera? Tá, né? Já tinha tido aquela conversa com Nicodemos. Agora, veja, quando Nicodemos, um fariseu respeitadíssimo, chega para Jesus e diz assim, olha, eu preciso te dizer uma coisa, o Senhor, você veio de Deus, só pode, porque ninguém faz o que você está fazendo se não for de Deus. E ele chega com dúvidas que hoje nós dizemos, nossa, que infantil, mas se a gente vivesse sob a lei, talvez a gente tivesse as mesmas. Nós estamos do lado de cada cruz, né, irmãos? Né? É bem diferente. O Espírito Santo, ele não está fora de nós, ele habita, glória a Deus. Né? Jesus já tinha sido rejeitado em Nazaré, aquele evento lá que ele foi na sinagoga em Nazaré e leu Isaías, né, falando do dia do ano aceitável ao Senhor, e hoje se cumpriu essa palavra, e o povo quer jogar ele do penhasco. Já tinha acontecido isso, tá? O paralítico, que foi... Isso aqui são só alguns eventos, não são todos, tá? Quando a gente põe em ordem, gente, a gente tem que consultar a tal da harmonia dos evangelhos, tá? Que é uma ferramenta que alguns irmãos desenvolveram, glória a Deus por eles, para colocar os evangelhos, os 4, em ordem cronológica dos acontecimentos da vida de Jesus, porque eles não necessariamente estão escritos assim, tá? Então, o paralítico já tinha sido curado, imagina, ali já estava chamando tanta atenção que, gente, não coube na casa. Eles tiveram que descer o paralítico pelo teto. E o comissionamento dos 12 já tinha acontecido. Você vai virar as páginas de Mateus e dizer, não, na minha Bíblia, isso está lá no capítulo 10, 12, alguma coisa assim. Não, irmãos, mais uma vez, os evangelhos não foram escritos de forma cronológica, tá? Eu estou aqui dando para vocês um paninho de fundo. Agora, Mateus resume tudo isso falando ali no capítulo 4, do 12 até o final do 4, o que Mateus está falando é, tudo isso daqui aconteceu. E uma das coisas que ele diz, ele fala qual era o tema, aí o pastor Fafa perguntou agora há pouco para vocês, né, qual é o tema da nossa mensagem. Aqui está o tema da mensagem de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Era o mesmo tema de João Batista, né? O que veio preparar o caminho. Então, ele está falando, arrependam-se, porque o reino está próximo. Então, quando ele sobe o monte, é um paralelo bem legal com Moisés. Porque já tinha, veja, quando Deus dá a lei, o povo já tinha saído do Egito, o povo já tinha visto o mar abrir, o povo já tinha começado a comer o maná, o povo já tinha visto a água sair da pedra, já tinha testemunhado um monte de coisa, e Deus falou, agora eu vou dar minha lei. Agora, a diferença é que, na primeira aliança, Deus foi lá no monte, na segunda aliança, é no monte também.
Mas no primeiro Deus disse, ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Enquanto eu estiver falando, todo mundo longe, daqui para cá. Até se boi pisar, fora desse limite, vai morrer. E Jesus diz, não, vem para perto. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Não é porque Deus é diferente no Antigo Testamento, não. É que o problema do pecado não estava resolvido. E Deus sabe que a lei não resolve pecado. É Cristo. E Ele chama para perto. Oh, glória, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, quando Jesus está aqui, nesse monte, dando esse sermão, a gente tem que entender como que eu tenho que ler o Sermão do Monte. Porque a gente tende a ler, até incrédulo gosta, Sermão do Monte, que coisa linda, não entende nada, né? Mas que coisa linda, não sei o quê. Coisa linda? Oh, Jesus é tão amoroso, Ele é mesmo, irmão, mas é o mesmo Jesus que disse, se você chamar teu irmão de idiota, você é réu do inferno. É o mesmo Jesus que falou aqui agora há pouco, hipócrita. É o mesmo Jesus. Gente, a palavra é séria. Isso aqui, é por isso que o tema da nossa série é a vida no reino, porque isso aqui é a regra do reino. Você quer saber se você faz parte do reino de Deus? Você se encaixa nisso daqui? Essa é a barra que Deus colocou para a gente. Então, não leia, vamos lá, não leia o Sermão do Monte como meras sugestões de Jesus. Olha, estou te dizendo, Joy, minha querida, não se preocupe com nada porque eu vou prover. Não, isso não é uma sugestão. Joy, não se preocupa. Eu vou prover. É assim que Jesus está falando aqui. É no imperativo. Não façam, façam, não façam, façam. E quando ele vai esclarecer a lei, ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ele está corrigindo a interpretação rabínica. E ele diz, eu, porém, vos digo. Olhou com má intenção para uma mulher, meu filho, vai correndo pedir perdão. Não é que você está condenado, não, irmão. Mas vai correndo pedir perdão. E meninas também, né? Porque meninas também podem olhar para homens com más intenções. E hoje em dia, eu não sei o que anda acontecendo com as mulheres, que elas estão cada vez mais mal intencionadas. Misericórdia, né? Enfim. Então, o Sermão do Monte não é sugestão. Ele também não é uma leitura proverbial, sapiencial. Irmãos, olha só. Eu trabalho para uma editora. Então, a gente tem que saber lidar com os diferentes gêneros literários, tá bom? Então, a Bíblia tem diferentes gêneros literários. Ela tem narrativa, ela tem lei, ela tem poesia, ela tem literatura sapiencial, ela tem profecia. Então, não leia Provérbios como se fosse Isaías, porque não é. Quando Provérbios, então, te diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar, isso não é uma lei, isso é um provérbio, isso é um conselho. Gente, eu conheço famílias muito estruturadas que têm filhos que fazem péssimas decisões de vida. E aí as pessoas vão julgar a família toda. Não, o que o sábio, o que Salomão está dizendo é, olha, 80% de chance que se você se empenhar em ensinar teu filho no caminho do Senhor, ele não vai se desviar. Mas ele pode, tá? Ele pode se desviar do caminho do Senhor. Agora, se isso acontecer, que não seja porque você, papai e mamãe, falhou em fazer a sua parte. Tá? É essa a grande verdade. Então, o Sermão do Monte não pode ser lido dessa forma, literatura sapiencial. Não, ele é a lei do novo reino. Do reino que Jesus veio nos revelar. Não é que é novo, né? Ele já existia desde a eternidade, vai existir por eternidade e eternidade. Mas Jesus veio nos revelar esse reino. E sabe, irmãos, quando eu leio o Sermão do Monte, eu me sinto arrasada comigo mesma. Arrasada. Por um lado, eu vejo a graça de Jesus.
operando na minha vida e me dando capacidade para fazer coisas que eu antes não faria. Reações diferentes. E eu louvo a Deus, tá, irmãos? Quando alguém vem para cima de você irritado e você consegue responder com calma, você percebe, Jesus já fez alguma coisa no meu temperamento aqui, na minha personalidade. Louvado seja o Senhor. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Saiu daquele negócio e falou, Jesus, foi o Senhor, não fui eu. Porque se fosse eu, pulava no pescoço e apertava. Essa é a graça de Deus já operando na tua vida, meu irmão. Mas, por outro lado, a gente percebe o quanto a gente está longe de estar na medida da estatura de Cristo. Tá? E não é por altura de corpo não, tá, irmão? Então, eu nem sei quanto Jesus tinha, com quanto está humano, porque eu posso até ser maior do que ele. Eles eram menores naquela época. Tá? Então, não é essa a estatura. É a estatura da santidade dele. E eu descobri, quando eu leio esse sermão, eu me sinto desse jeito, e eu ficava, será que eu sou a única que se sente assim? E eu descobri que o grande Martyn Lloyd-Jones, autor do livro mais famoso a respeito do Sermão do Monte, que é um catatal de um livro, né, mas muito gostoso de ler, muito fácil de ler. Ele se sente igual a mim. Olha o que ele escreveu. Coisa nenhuma existe que tão fortemente nos condene, envolvendo cada um de nós como Sermão do Monte. Nada existe de tão completamente impossível, de tão aterrorizante, de tão repleto de doutrina como esse sermão. De fato, não titubeio em dizer que se eu desconhecesse a doutrina da justificação exclusivamente pela fé, jamais eu examinaria o Sermão do Monte, porquanto se trata de um sermão diante do qual todos nós ficamos completamente nus, inteiramente destituídos de esperança. Se não fosse a graça, era assim que eu me sentiria. Da mesma forma que lendo a lei do Antigo Testamento. Eu não vou chegar nesse nível, Senhor. Eu não vou chegar nesse nível. E Deus diz, eu estou te santificando. E é pela graça. Então, é aquele negócio, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu olho para frente porque eu tenho um caminho à frente para perseguir. Irmão, não é para ficar preso. Minha natureza é pecaminosa. É verdade, irmão. Mas vai lá, põe a boca no pó e vai em frente. Pecou, pede perdão, levanta, vai. O diabo é que quer que você fique lá parado no tempo e lamentando infinitamente aquele pecado que você cometeu há 15 anos atrás. Jesus já perdoou, ou então você não tem fé no poder do sangue dele. Tá? Bom, até aqui no Sermão do Monte, Jesus já tinha falado sobre a vida interior, já tinha falado sobre as práticas religiosas. Agora ele vai falar a respeito dos nossos relacionamentos interpessoais. E quem nunca ouviu um incrédulo falando essas passagens bíblicas? Vamos ler juntos, por favor? Você percebeu alguma coisa interessante algum tipo de contrassenso nessas palavras de Jesus aqui? Se você não percebeu, talvez você não leu atentamente, você estava lendo mecanicamente. Não julguem. Não deem comida aos porcos. Não deem pérolas aos porcos.
Eu lembro que quando eu, comecei a prestar realmente atenção, mais do que uma leitura, um estudo do Sermão do Monte, falei, Jesus, o Senhor disse para não julgar, depois o Senhor disse que não é para dar pérola para porco, para dar o que é santo para o cão, mas como é que eu vou saber quem é porco, quem é cão, se eu não julgar? E depois ainda o Senhor fala lá sobre a árvore e os frutos. Como é que eu vou saber que aquele fruto não é bom? Como é que eu vou saber que aquele cara é um falso profeta se eu não julgar? E aí vem a resposta. Julgar é diferente, irmãos, de exercer discernimento. Uma coisa é discernir, outra coisa é julgar. Quando você exerce discernimento, você identifica algo de forma nítida. Mas você tem base também, o número 3, você tem um fundamento para você fazer. Ao passo que o julgamento é crer, conjecturar, presumir. Ou seja, não gosto daquela irmã, ela ri demais. Qual que é o problema da irmã rir demais? Não gosta daquele irmão, ele reclama demais. Ué, você já parou para ouvir qual que são os motivos dele? Irmãos, como a gente é apto para fazer julgamento? Ah, se veste bem demais. Ah, se veste mal demais. Olha lá, está viajando para a Europa. E tem que se exibir. Gente, como a rede social hoje gera esse tipo de sentimento. Você se torna incapaz de se alegrar com o teu irmão que está viajando. De se alegrar com o casal que está grávido. Você perde a alegria. Porque eu não consigo engravidar, então eu não quero que ninguém mais engravide. Veja, vocês estão percebendo como... Olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se afasta da rede social se é esse sentimento que você tem. Porque ela está te levando a pecar. É pecado, irmão. É lei, não é sugestão, é lei. Ou então, se você percebe, essa é a minha tendência, eu tenho essa tendência. Então, vê lá o irmão viajar. Eu queria estar lá no deserto do Atacama, no Chile. Mas está o meu irmão. Jesus, eu te louvo, porque o meu irmão pôde ir para o deserto do Atacama. Não sei se o Senhor vai me deixar ir para lá um dia. Mas eu te louvo porque o meu irmão está lá. Entenderam como que é? Olha, irmão, todo julgamento por raça, por cor, por status. O pastor Fabiano estava falando na semana passada a respeito de não gostar de ricos. É a tendência que tem hoje um pessoal de uma determinada ideologia, e o mais engraçado é que a maior parte deles é que são os ricos, né? O cara critica o capitalismo com um iPhone na mão, aí você vai me dizer se você tem essa... Ah, mas você não entende. Não, irmão, olha só. Jesus sentou com Zaqueu, todo mundo desprezava aquele homem. E era rico de forma ilícita ainda, não era nem de forma lícita. Jesus sentou com ele. Jesus sentou com um fariseu. Jesus chamou Mateus. Poxa vida, você está lendo o evangelho escrito por ele. E ele era rico. Jesus andou com pobres, aqueles desprezados. Sabe aqueles leprosos que ninguém queria tocar? Jesus foi lá e, tocou neles. Então, não tem essa, rico, pobre. Deus ama a todos. Não vou deixar de pregar o evangelho porque alguém mora no Alphaville. E não vou correr para pregar no Alphaville só porque eu quero o dízimo do irmão também. Tem essa também. Né? Irmãos, o discernimento, ele entende, ele identifica. O julgamento, ele determina como juiz, como árbitro. Como eu falei, o discernimento tem fundamento, o julgamento é mera opinião. Gente, quando se fala de raça, né? Aí você tem umas que você põe lá em cima. Nossa, esse pessoal aqui é... Tem outras que você coloca lá embaixo. Quem é que foi que te deu... Qual é a medida que você usou para pôr um lá em cima e outro lá embaixo? Em Cristo não há judeu, grego, homem, mulher... escravo, livre, não há, é todo mundo igual, tá? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, o meu pastor pregando,
falou, você é fedido. Eu falei, não sou não, eu acabei de tomar um banho. E ele estava pensando, porque a gente valoriza tanto o corpo humano, não sei o quê, mas na realidade isso daqui é uma caixa de fedor. E eu fiquei tão revoltada com ele, ele falou, fica 3 dias sem tomar banho. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Né? Eu falei, é mesmo? Se não fosse o banho, então eu não posso nem julgar o mendigo que está lá sem tomar banho, que chega perto da gente, a gente às vezes até se, né? se afasta um pouco. Eu não posso julgar, porque o meu corpo é igualzinho deles. Se eu ficar sem tomar banho que nem ele, eu também vou ficar assim. Enfim, irmãos. Mas, olha, então vejam que no reino de Deus não tem espaço para julgamento. Nem para você julgar que a pessoa é mais ou menos. E isso começa dentro da tua casa, tá? O marido e a esposa têm que se respeitar um ao outro como pessoas dignas. Marido, Jesus ama a tua esposa mais do que você. Cuida dela para Ele. Esposa, Jesus ama o seu marido mais do que você. Cuida do seu marido para Jesus. E olha, tem essa citação aqui, Oswald Chambers, eu recomendo que você pode ler qualquer coisa dele. Ele é o autor de um devocional muito famoso chamado Tudo para Ele, tá? Gente, eu trabalhei coordenando a equipe que traduziu o Dia a Dia com o Spurgeon, que um monte de gente aqui da igreja gosta, lá do Pão Diário, tá? Não de outras editoras, mas do Pão Diário. E eu sou chamada de mulher do Spurgeon no Pão Diário, porque até essa Bíblia aqui a gente também fez. Não me julga, tá, irmãos? Aqui eu não estou falando para a glória minha, não. Estou só falando do meu trabalho. Eu fiz esse trabalho aqui. Então, a gente montou, eu tive que ler um monte de sermão. E lá no Pão Diário eu sou chamada de mulher de Spurgeon. Meu marido já aceitou. Ele já aceitou, eu sou a mulher do Spurgeon, tá? Mas eu amo você, tá? O Spurgeon, a minha paixão romântica é só para você, tá? Eu amo Spurgeon, e ele vai aparecer aqui hoje, irmãos, inevitável, né? Não tem como. Mas, enfim, falando de Chambers, esse homem, ele foi capelão do exército inglês durante a Primeira Guerra Mundial. Pode ler tudo que você achar dele, irmão. Só, como disse o pastor Fafa, você vai sair com os hematomas depois de ler, tá bom? Então, eu queria que vocês lessem comigo a primeira frase, só a primeira frase. No domínio espiritual, a crítica é o amor que azedou. Perceberam? A crítica é o amor que azedou. Que coisa marcante. Essa crítica sem fundamento. Tá? Irmão, você vai ter afinidade diferente com as pessoas, tudo bem, não tem problema, desde que você não trate mal aquela pessoa com quem você não tem tanta afinidade. E a gente já vai falar disso hoje. Por que a gente não pode fazer isso? Continuando a situação. Eu leio sozinha agora, não precisam me acompanhar, tá? Se a crítica se tornar um hábito, destruirá a energia moral da vida e paralisará a força espiritual. O Espírito Santo revela o que está de errado nos outros, mas o seu discernimento nunca é para fins de crítica, e sim de intercessão. O nosso Senhor não dá espaço para críticas na vida espiritual. Leiam comigo essa parte sublinhada. Ele dá discernimento e parâmetro. Irmão, julgue, aliás, exerça o seu discernimento baseado no que a palavra diz. É fato, tem que ser um fato. E você tem que conhecer tudo antes de ou não é. Tá? Eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte. Cada vez que eu falar vocês, entendam nós, porque eu estou nessa também, tá bom? Eu estou aprendendo o mesmo sermão que vocês. Aí nós vamos para a questão do cisco no olho. E é interessante porque Jesus fala, um tem um cisco e o outro tem uma trave ou um tronco. Né? E é interessante porque isso é uma piada que Jesus está dizendo. Eu lembro quando eu era criança,
Tá? Eu lia, né, na outra versão, porque nós não tínhamos tantas traduções bíblicas naquela época, eu lia a tirar da trave, né? E eu gosto de futebol, eu pensava numa trave de futebol, e ficava pensando naquele negócio, virando com a cabeça da pessoa para lá e para cá. Mas era isso que Jesus queria que a gente visse. É ridículo, irmão. É ridículo. Quem vai lá, cola a cara num tronco e sai com ele colado no olho? Não tem isso. É você que está vendo o tronco. Não é um tronco de verdade. É você que está vendo o tronco. E sabe por quê? Porque a tua visão está distorcida por uma farpa. Essa palavra cisco também pode ser traduzida por farpa. Tá? Ou seja, tem a mesma natureza. É feito de madeira. Você está enxergando no outro pecado que provavelmente você tem. Eu estava falando no primeiro culto, sabe por que é tão fácil farejar orgulho? Porque a gente é orgulhoso. É ou não é, irmão? É uma luta diária para você lembrar, eu não sou mais do que ninguém, eu não sou mais do que ninguém, eu não sou menos do que ninguém, eu não sou menos do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, e mesmo assim, especialmente amado por Deus. Porque isso é uma verdade da palavra. É assim que a gente tem que se ver, tá, irmãos? Não mais, não menos. Eu gostaria, então, essa parte de encerrar com vocês, dando aqui algumas recomendações, então, de como não fazer julgamento. Não julgue o momento, observe o todo. Gente, tem aqueles dias que a gente está azedo. Tem ou não tem? Não é que você acordou com o pé esquerdo, não. É que você nem tem pé direito naquele dia. Né? Tem dias que, enfim, lá em casa nós temos uma situação bem interessante. Meu marido, quando não dorme bem, olha, vejam bem, quando ele não dorme bem, ele acorda fazendo piadinha de tiozão o dia inteiro. E é muito de tiozão, gente, mas é muito de tiozão. Ele já faz piadinha de tiozão todo dia que a gente está almoçando, ele já faz. E isso contaminou meus filhos. Eu ria muito do meu sogro, porque ele também era assim. E o meu marido, ai, pai. Aí agora lá está ele contando as mesmas piadas de tiozão. Mas, às vezes, ele vem com as piadas de tiozão e eu estou azeda. Não, hoje não. Hoje não dá piada de tiozão, não vai. E tem dia que eu acordo, bom dia, ele, bom dia. Opa, já sei, hoje ele não tem pé direito, hoje ele está com os dois esquerdos. Gente, eu não posso julgar uma pessoa porque eu vi alguém tendo uma má reação num determinado... Olha, agora ela se revelou, hein? Você convive com a pessoa, ela é de um jeito... Aí, de repente, ela tem uma ação contrária, e aí você diz, nossa, agora ela se revelou. Calma, irmão. Você viu teu irmão xingando no trânsito e já falou, vou contar para o presbitério. Pastor, o irmão colocou o dedão para fora lá para o cara que deu... Irmão, tá, ele fez errado, é o cisco do olho dele. Agora, a fofoca é uma trave, né? Foi você que viu o teu irmão fazendo errado, vai lá, irmão, vem cá, amado. Não que eu seja melhor do que você, porque eu também tenho a mesma tentação, mas vamos lá, toma cuidado. E se você tivesse que parar para ajudar alguém em seguida ali, o cara passa, vê você falando de Jesus e acabou de mostrar o dedão para ele. Né, irmão? Então, não faça fofoca. Você viu teu irmão caindo em pecado? Ele está com... Olha, gente, a recomendação. Então, não julgue pelos seus padrões, mas pelos padrões da palavra. Use de graça e de misericórdia. A gente já vai ver mais sobre isso. Lembre-se que você receberá o mesmo nível de julgamento que você exercer. E não sou eu que digo, e não é literatura sapiencial, que é pode ser que, não, aqui é lei, Jesus falou, foi ele que disse isso, não fui eu. Então, quando você é mal julgado, aí você vai, eu estou recebendo, né, Jesus, eu mereço. Olha, irmãos, aconteceu conosco, meu marido e eu, da igreja onde a gente primeiro exerceu o ministério. Depois de 12 anos,
uma pessoa começou a contaminar a comunidade, jogando a comunidade contra nós. E nós fomos difamados de uma forma que vocês não fazem ideia o quanto aquilo doeu. E sabe qual era a acusação? Está faltando amor. Como se a pessoa, de repente, a igreja tivesse um amorzômetro, né, para medir a quantidade de amor e pudesse até determinar como é que eu tenho que te amar. Aquilo doeu, que vocês não fazem ideia. Eu lembro de falar para Jesus naquela época, Senhor, olha, eu não fiz isso. Eu dei tanto amor, eu dei os meus melhores anos da juventude para essa comunidade e é isso que eu estou recebendo em troca. Que injusto, a tua palavra diz que dá e dá ser-vos-á dado, boa medida recalcada. Não julguem, e se você julgar, mas Senhor, eu não fiz isso. Eu nunca cheguei e falei, você não me ama, ou sei lá, acusei alguém sem base nenhuma. Sabe o que Jesus me disse? Você fez para quem, filha? Eu fiz para o Senhor, então sou eu que estou em dívida com você, não é eles. Eu estava me sentindo abandonada. E Jesus falou, mas você não está, porque se você fez para mim, eu vou te retribuir. Irmãos, de repente começou a surgir gente de tudo quanto é lado, que eu nunca tinha visto antes, para ajudar a gente num processo de mudança e tudo mais. Gente que eu nunca tinha visto. Aí Deus falou, é meu braço. Agradeça. É o meu carinho, é o meu afago para vocês, são essas pessoas agora. Mas, enfim, continuando. E se a gente se deparar com cães e porcos? E como é que a gente descobre que alguém é cão ou porco, né? Primeiro que se você não pode julgar ninguém desse jeito, então tem que ser a pessoa mesmo que vai se comportar desse jeito. Bom, vamos lá, você está lá na fazenda, tem a galinha, o porco, o cavalo e o cachorro. Como que você vai identificar quem é o quê? Pelo comportamento deles? Primeiro, ele já tem aparência, mas já que a gente não pode julgar pela aparência, então é o comportamento da pessoa. Ela mesma vai se revelar para você como porco ou cão. E essa semana eu passei assistindo muitos vídeos, eu não sei se vocês conhecem, de John Lennox, que é um matemático cristão, professor da Universidade de Oxford. Excelente apologeta. O cara pôs, eu vi isso, o Richard Dawkins, que é um ateu, no bolso, falando com a maior elegância, própria dos ingleses, né? Olha lá, eu julgando os ingleses, está vendo? Viu como a gente faz isso? Viu como a gente faz? Ó, então, falando da própria dele, então vamos falar assim, falando com a maior elegância contra as ideias, né, que o Richard Dawkins estava colocando. Mas um dos vídeos que eu vi essa semana era de um cara, ele estava numa entrevista e junto tinha um outro cara tão pedante. Pensa numa pessoa pedante. Olha, veja bem, eu gostaria de poder voltar no tempo e apagar toda a influência que a religião teve sobre o estudo científico. A gente só não chama, né, porque não pode, né? Jesus disse que não pode, né? Gente, foi a primeira vez que eu vi o John Lennox se mexer na cadeira e interromper o cara falando. Ele falou, mas... Aí, não, deixa eu terminar. Uma arrogância, é isso que é cão ou porco. Você começou a falar de Jesus, a pessoa chega com toda a arrogância do mundo, mas veja bem, não sei o quê. Para. Sabe por quê? Aí, agora veio o conselho do Spurgeon, né? Claro, tinha que ter ele aqui. E é um conselho muito sábio, muito bem humorado, mas muito sábio. Não considere como cães ou porcos, mas quando eles se declararem ser como tais, ou por sua conduta agirem como se fossem tais, não coloque ocasiões em seu caminho para exibirem seu caráter maligno. Irmão, não perde tempo discutindo com essa pessoa. Sabe por quê? Porque você está pecando e você está levando ele a pecar e se tornar ainda mais condenável diante de Deus. Como eu fico triste quando eu vejo
cristãos discutindo no Facebook, no sei lá onde, no Twitter. O Twitter é um... Eu nem tenho Twitter, irmãos. Twitter, para mim, é um ringue, é um octógono, né? Vale qualquer tipo de golpe ali, é mais ou menos assim. Discutindo, você deu a tua opinião, outra pessoa veio com arrogância, você contra-argumentou, ela aumentou a arrogância dela, deixa ela falar. Não é o seu argumento que vai convencer. E, irmãos, hoje em dia, jovens, eu vou falar agora como mãe de uma moça de 26 anos, de um menino de 25 anos, então eu teria idade para ser mãe de alguns de vocês aqui. Por favor, entendam que vocês não têm que ficar batendo boca, entrando em debates inúteis. É o que Paulo fala, nem teologicamente. Percebeu que o cara é teologicamente ele se revelou, né, um porco, um cão. Acabou. Deixa. Não segue em frente. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa orar por essa pessoa. Porque nós já fomos os porcos e os cães há um tempo, né? Não éramos nós que estávamos antes pisando a palavra de Deus e menosprezando ela no nosso coração? É. Então, se ele transformou a nós, ele pode transformar outras pessoas também. E aí entra, então, a parte da oração. Por favor, leiam para mim aqui. Irmão, isso aqui não é uma procuração para você pedir qualquer coisa e Deus te atender do jeito que você quer. Durante a pandemia, um irmão muito amado da nossa igreja, muito amado, pegou Covid, não quis ir logo para o hospital, achou que ele ia ficar bem. De repente, quando ele foi internado, ele já estava num estádio assim, já avançado de pulmões comprometidos. Em seguida, ele foi entubado. Irmãos, a nossa igreja lá orou. Olha, há muito tempo eu não colocava minha boca no pó pedindo por um irmão, como eu fiz por aquele. Senhor, por favor, deixa esse irmão com a gente. Eu estava lendo naquela época Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Muito bom livro, mas eu estava entrando nessa. Ok, então estou aprendendo aqui a fórmula da oração. Então, né? Jesus, não custa nada o Senhor deixar o Josué com a gente. Eu já falei até o nome da pessoa. Mas tudo bem. Não custa nada o Senhor deixar ele com a gente. E ele morreu, irmãos. E eu fiquei naquela época, por que eu orei tanto? No final das contas, Deus é soberano e Ele vai fazer do jeito dEle mesmo. Por que eu me empenhei tanto em oração? Irmãos, eu não tenho a resposta ainda hoje, 2 anos depois. Eu não sei por que Deus achou que era melhor levar aquele irmão. Eu achava que não custava nada. Ele não me respondeu, a única coisa que Ele me disse foi, você crê em mim? Você crê que eu sou bom? Ou você vai duvidar agora porque eu não fiz exatamente o que você queria? Ai, irmãos, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Eu falei, Senhor, eu achei que eu te conhecesse, mas essa luta está me levando a um novo nível de conhecimento. Irmãos, eu sei que tem tanto sofrimento aqui. Eu sei que você já fez orações que você diz, puxa, Deus, não custa nada. O que isso iria mudar na história do mundo se isso acontecesse? Eu não sei, irmão, mas Deus sabe. E a gente não sabe como pedir, sabe? A gente não sabe, a gente sempre está querendo... Senhor, eu queria te dar uma sugestão aqui, então, que tal o Senhor fazer tal coisa? E Ele diz,
Não vou fazer do jeito que você quer. Eu vou fazer do jeito que é melhor. E você vai ter que aprender a viver por fé, porque isso é viver por fé, irmão. Isso é viver por fé. Então, dói. Esses tempos atrás, nós estávamos numa reunião de mulheres, e a minha tia Zete, e eu gosto, a tia Zete, ela tem um jeito muito simples de falar das coisas que ela aprende com Jesus, e ela ensina tanto a gente com isso. Nós estávamos nessa reunião de mulheres, e aí na nossa mesa ali a gente estava conversando sobre oração, e ela falou, e eu fico, né? Senhor, eu peço um monte de coisa, mas depois eu digo, nossa, quanta falta de sabedoria na minha oração. E ela falou, eu sinto como se o Espírito Santo fizesse assim. Tudo que eu pedi, ele assopra e fica 2 coisinhas só. Pai, é isso aqui. E é assim, irmãos, a nossa oração muitas vezes é palha. E não é porque a gente está orando errado, é porque aquilo não é a vontade de Deus, a gente nem sabe pedir. A gente está pedindo para nós mesmos. Agora, quer ver? Antes de ir para o que eu quero falar agora, eu gostaria de ler com vocês o que John Stott fala a respeito disso. Desculpa, eu esqueci desse slide aqui. Pedir requer dependência, procurar prioridade, bater perseverança. Irmão, a oração, como disse o pastor Fafa no domingo passado, não é para você informar a Deus das suas necessidades, ele já sabe. Jesus disse, ele já sabe. É para você ser informado das suas necessidades. É para você pensar também a respeito da sua pobreza. A oração é um atestado de pobreza. É por isso que é cidadão do reino dos céus. A primeira coisa que o pastor Alves falou é o pobre de espírito. É aquele que chega para o pai e diz, sou miserável. Me dá, Senhor. Porque se o Senhor não me der, eu não vou em frente. A porta também, vejam bem, diz que ela é para bater, para que ela se abra. Não é uma porta fechada da graça, não é uma porta para ser aberta, mas como a gente corre risco de entender isso mal, essa citação do John Stott, então, é ótima. É absurdo supor que a promessa peçam e receberão é um penhor absoluto, sem nenhuma condicional. Que batam e a porta lhe será aberta, é um abre-te sésamo a toda porta fechada, sem exceção. E que pelo balançar de uma varinha da oração, qualquer desejo será concedido e todo sonho realizado. A ideia é ridícula. Ela transformaria a oração em mágica, a pessoa que ora em mágico como Aladim, e Deus em nosso servo, que aparece instantaneamente para cumprir a nossa ordem como gênio de Aladim, a cada vez que esfregamos nossa pequena lâmpada de oração. Talvez poderíamos colocar a questão da seguinte maneira, sendo bom, nosso Pai Celestial concede apenas bons presentes a seus filhos. Sendo igualmente sábio, Ele sabe quais os presentes são bons e quais não são. E em Lucas 11:13, que é o paralelo do Sermão do Monte, em vez de dizer como Mateus falou aqui, né, o Senhor dará bons presentes aos que lhe pedirem, Lucas fala, dará o Espírito Santo. Você já recebeu ele na sua conversão, meu irmão. Mas queira mais. Queira mais. Queira mais desse Espírito. Essa deve ser a nossa prioridade, buscar primeiro o reino. Por quê? Porque aí o carro que você precisa, e você deve pedir por ele, vai ser acrescentado na hora que Deus achar. Porque o emprego, porque vai ser acrescentado tudo que você precisa, irmão. O que Deus, isso daqui, se eu der para esse meu filho, eu vou prejudicar a saúde espiritual dele, eu não vou deixar ele ter isso. E Deus faz isso por amor. Deus faz isso por amor. Então, a oração, ela deve ser encarada dessa forma. É o meu atestado de pobreza. Eu vou pedir, eu vou buscar,
E eu vou bater. Olha, irmãos, já que o primeiro é o reino dos céus, eu gostaria muito de estimular vocês a quererem entender a palavra de Deus por si próprios. É por isso que o presbitério trabalha, sabia? Traz as mensagens aqui da forma mais séria, não só eles, mas vários outros irmãos. A gente teve aqui o Lucas, teve o Juliano, teve o Bartô pregando também a respeito desse tema. Desculpa se eu esqueci alguém, me perdoem se eu esqueci alguém, tá? Mas eles estão trabalhando para que você tenha autonomia, meu irmão, porque é isso. É isso. Agora, não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e ficar, Senhor, eu quero aprender, ou ficar, Não vai vir, irmão. Não vai vir, não vai rolar. Agora, também, se você ora por conhecimento, por causa de vaidade, eu quero provar que eu sou o maior erudito bíblico. Olha, irmãos, recebo com amor, pastor Fafa, as palmas de vocês e devolvo para aquele que me criou, porque só ele merece. Então, eu recebo com amor, tá? Isso eu aprendi com um grande homem de Deus, que eu nem sei quem é, foi num livro que eu li. Ele dizia assim, então, quando as pessoas te honrarem, receba a honra, porque a gente vai ter que receber a desonra também, né? Então, receba a honra, mas devolva para o Senhor. A desonra é sua mesmo. Né? E é isso daí mesmo, irmãos. Estuda a palavra de Deus, passa tempo com Deus, tá? A gente não nasce sabendo as coisas, não. E a gente tem que se empenhar para saber. Ponha o reino de Deus em primeiro lugar e você vai ver vai ter tanta alegria aqui nessa vida já, tá? Do Senhor. E aí nós chegamos ao final, que é a regra áurea. Vamos ler? Gente, isso aqui é daqueles versículos que você tem que saber de cor salteado em 5 versões. Tá? 5 versões. Vamos lá. Em todas as coisas, faça aos outros o que vocês desejam. Quando Jesus fala a lei e os profetas, ele está falando do Antigo Testamento, tá? Em hebraico, os judeus chamam de Tanar. Tanar nada mais é do que uma sílaba para Torá, Neviim, Ketuvim. O que é isso? São palavras hebraicas, que quer dizer leis, profetas e escritos. Então, quando Jesus diz que isso daqui é o resumo da lei e dos profetas, ele está dizendo isso aqui é o resumo da primeira aliança e vale na segunda. Ele está validando, vale na segunda. Agora, olha que interessante, nós lemos isso daqui como os judeus ensinavam, os rabinos ensinavam, tá? Jesus está corrigindo os rabinos quando fala. O antigo judaísmo dizia, não façam aos outros o que vocês não querem que eles lhes façam. Então, não basta, irmão, não roubar. Eu não roubei, eu não matei, eu não cobicei, eu não... Né? Não basta não. Tem que ser o sim também. Tá? Eu tenho que querer fazer o bem. Não basta só não fazer o mal. E eu faço o bem por causa daquilo lá do começo. Não julga. Você quer ser julgado? Com misericórdia? Exerça misericórdia. Você quer ser tratado... Gente, se esse mandamento fosse aplicado, nós teríamos um mundo cor-de-rosa. É ou não é verdade? Lá no céu vai ser assim. Aqui a gente tende a se colocar em primeiro lugar. E acha que basta eu não para sim. Não. Se a pessoa veio para cima de você com tudo, e você responde com brandura, você quebra a perna da pessoa. Então, ele veio contra mim com raiva. Eu não quero tratar com a mesma raiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar como eu queria ser tratado. Jesus me ajuda. Né? Porque, vamos lá, a gente não consegue. E aí, já li isso aí, já falei isso para vocês, e eu queria deixar essas perguntas aqui. E se você fosse um estrangeiro? Meu marido se converteu em Portugal, brasileiro, tá? Agora não, agora é português também, né? Mas ele se converteu em Portugal. Ele passou dificuldades em Portugal por ser brasileiro. Então, quem já passou
na pele esse tipo de coisa, sabe o quanto dói. Porque a pessoa te julga porque você é brasileiro. O que você fez de errado? Nada, você é brasileiro, tem sotaque brasileiro. Cala a boca que eu não quero te ouvir. Só isso, não tinha acontecido nada. E se você é um estrangeiro? E a gente está começando um projeto aqui na igreja com estrangeiros, tá? Falem com a minha filha, eu não tenho responsabilidade por isso. Isso é o ministério dela, tá, irmãos? E se você fosse a viúva, aquela mulher abandonada pelo marido, como que você gostaria de ser tratado? E se você fosse o órfão, aquele filho que tem pai e mãe, mas que os pais não estão nem aí para ele? E se você fosse o pobre, e se você fosse o pecador condenado ao inferno, como você gostaria de ser tratado? A lei do Antigo Testamento, gente, Paulo diz que ela é um espelho. Ela revela para a gente, sabe? Quando você chega no espelho, você diz, nossa, olha as rugas aparecendo. Eu já, né? Já estou craque em ruga. Já conheço, cada dia aparece uma nova. Olha o cabelo branco. Ela me revela, o espelho revela quem eu sou, o Sermão do Monte revela quem a gente é. Como é que está a tua imagem, irmão? Como é que está a tua imagem? Isso é para você, não é para você julgar o outro, né? Tomara que a pessoa fulana de tal lá esteja ouvindo esse sermão, né? Porque ela precisa. Pronto, você já está julgando. Isso é para nós. Como nós estamos? Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E, irmão, não é para... eu descobri, eu estou em pecado. Confessei ali antes, mas descobri agora que eu não confessei tudo, Jesus. Essa semana eu julguei mal o meu marido, eu julguei mal a minha esposa, eu julguei mal a minha mãe, eu julguei mal o meu vizinho. Eu fiz, Senhor. Não é para não comer, é examine-se e coma. Então, vamos pedir para Jesus lavar os nossos olhos agora? E tirar essa farpa que a gente tem ali, para que a gente possa orar pelas pessoas e aplicar a regra áurea na nossa vida. Vamos orar, então? Senhor, nós te louvamos, Pai querido, porque o Senhor, em primeiro lugar, é bom. Jesus, a gente não pôde ser testemunho ocular do Senhor pregando esse sermão para aquelas pessoas que primeiro te ouviram. Mas eu imagino a brandura da tua voz, ao mesmo tempo que ela é firme, que ela é forte, que ela é cheia de autoridade, a ponto de deixar as pessoas da conclusão do sermão surpresas com a autoridade com que o Senhor falou. Nós te louvamos porque com brandura o Senhor hoje nos confronta com o nosso pecado, Senhor. E nos ajuda a entender que quando a gente não tiver os fatos, não tiver todas as peças do quebra-cabeça, é precipitado julgar qualquer pessoa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tira do nosso olho essa farpa que está ferindo e obscurecendo a nossa visão à medida que a gente olha pelo nosso próximo. Tira de nós essa tendência de só ver o ruim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprender a ser mais elogiosos do que a gente tem a tendência de ser críticos, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Senhor, nós confiamos pela fé que esse pedido que nós estamos te fazendo de perdão, Senhor, de lavagem do Teu Espírito Santo, ele está sendo concretizado, porque o Senhor é bom. E isso é a Tua vontade, Senhor. Prepara os nossos corações agora para participar da Tua ceia, Senhor, dignos por causa da lavagem do Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém.